Boa noite a todos. É com muita alegria e com muita satisfação mesmo que retorno ainda em ambiente virtual a esta Casa Espírita Vicente de Paulo para tratar de um tema muito importante para o nosso aperfeiçoamento moral e, consequentemente, para a nossa evolução espiritual. Eu tenho a convicção plena que no nosso próximo encontro, que certamente os que cuidam das palestras desta Casa Espírita, os dirigentes desta Casa Espírita, irão certamente marcar, nós já estaremos fazendo-a numa situação presencial, porque graças ao bom Deus, a Jesus e à espiritualidade, o nosso planeta já está conseguindo debelar a pandemia que tantos irmãozinhos nossos levou. Quero também, neste momento, fazer um agradecimento especial ao Rui, que se dispôs a vir até a minha residência, gravar essa palestra e, aliás, como faz para todos os outros que aqui comparecem nas quartas-feiras. O meu muito obrigado ao Rui e a todos os dirigentes desta Casa Espírita. Peço encarecidamente aos mentores para que eu seja fiel aos postulados de Jesus e também da nossa terceira revelação que nos foi trazida pela doutrina consoladora. Eu pretendo dividir a nossa conversa de hoje em 3 partes. A primeira parte, que eu denominei de considerações iniciais, eu pretendo fazer uma análise bastante genérica de algumas questões espíritas que, de certa forma, influenciam o tema que vamos tratar nesta noite. Na segunda parte, eu pretendo tratar do tema sobre a ótica do Evangelho de Jesus Cristo. E, derradeiramente, na terceira parte, pretendo tratar também do nosso tema, aí sim já sobre a ótica da nossa querida doutrina espírita. É assim que vamos desenvolver o estudo que me cabe neste dia e nesta noite. Bom, o tema que me foi conferido e que eu tenho que enfrentar nesta noite é orgulho e humildade. E ele está contido no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, nos versos ou nos itens 11 a 13. O título, na verdade, é Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Esse, portanto, é o título da nossa palestra de hoje. Humildade e orgulho, ou orgulho e humildade. Um tema essencialmente doutrinário e, portanto, extremamente importante, como dito no início das nossas palavras de hoje, um tema que será uma base, um alicerce para o nosso aperfeiçoamento, e a nossa evolução espiritual, procurando cada vez mais nos afastarmos do átomo e nos aproximarmos do arcanjo, que essa é a estrada que todos nós temos que percorrer. Queiramos ou não, certamente nós a percorreremos, com certeza.
Muito bem. Antes de qualquer outra consideração, é muito importante que a gente busque a origem da palavra humildade. Eu costumo dizer aos meus alunos na faculdade que a palavra, a análise, a etimologia das palavras, elas guardam consigo grandes verdades e que às vezes num estudo nós precisamos, num primeiro passo, exatamente buscar a origem e o real significado dessas palavras. A palavra humildade, ela vem do latim humilitas, ou humilitas, que significa aquela virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É a modéstia, a simplicidade e o despojamento. Então, ser humilde é ter a consciência das nossas limitações, é sabermos do nosso estágio ainda de espíritos em evolução e que ainda nos encontramos encarnados em um planeta de expiações e provas. Por outro lado, o orgulho é exatamente o contrário da humildade, não é? O orgulho é a arrogância, a prepotência, o querer saber mais que os outros ou querer saber melhor do que os outros, é ter mais do que os outros, enfim, é se achar além daquilo que realmente é. É de domínio público que cada vez mais as criaturas em nosso planeta, especialmente nos países mais desenvolvidos, não é? Nos países com grande poder econômico, né? É de domínio público que as famílias têm decidido não ter filhos ou ter, no máximo, 1 ou 2. Se perguntássemos hoje a cada um de vocês que me dão a honra de escutar neste momento, nessas breves reflexões, quantos filhos os seus avós ou bisavós, enfim, os seus antepassados tiveram, certamente o número de pessoas com familiares, com antepassados, com avós, bisavós, com 5 ou mais filhos, será bastante grande. Era comum no passado aquelas famílias numerosas, de vários filhos, com vários filhos, não é verdade? Porém, se nós perguntarmos hoje aos que me escutam, quantos têm mais de 2 filhos, certamente o número será bastante pequeno. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? O que podemos concluir disso? Bom, primeiro é que em alguns há países que já pregam o controle da natalidade há muitos anos, algo que é totalmente contrário à lei de reprodução, né? Nós defendemos a paternidade responsável. Isso sim é algo que precisa ser bem digerido pelas criaturas. Mas esses países que no passado incentivavam o controle da natalidade, especialmente na Europa e na Ásia, né, eles já estão, pasmem, incentivando as famílias a terem mais filhos, ou pelo menos um filho, pois as populações desses países vêm paulatinamente regredindo nos últimos anos. Não é?
Com isso, a gente pode imaginar que as oportunidades reencarnatórias em nosso planeta estão ficando mais escassas, fato que ninguém poderá deixar de reconhecer, posto que, proporcionalmente, o crescimento tem sido menor. Alguém poderá dizer, ora, mas nós já temos mais de 7 bilhões de criaturas encarnadas no nosso planeta. Mas, com certeza, eu posso afirmar a vocês que proporcionalmente o crescimento é menor hoje do que foi no passado. É óbvio que não podemos ver nisso um problema, um grave problema, posto que sabemos, e a doutrina espírita nos revela, que a casa do Pai tem muitas moradas, e não devemos e não podemos ter a pretensão de imaginar que só a Terra, em um universo incomensurável, é que existe vida inteligente. Não, evidentemente que não. Mas, nesse contexto, temos que ter, no entanto, a consciência de que devemos aproveitar ao máximo as nossas experiências ou as nossas oportunidades reencarnatórias e ver nelas uma benesse concedida pela espiritualidade, Toda vez que retornamos ao corpo físico, nós estamos, na verdade, recebendo da espiritualidade uma nova oportunidade para avançarmos, como dito no início da nossa conversa de hoje. Também a doutrina nos revela que a evolução não dá saltos, não é? Isso não quer dizer, no entanto, que não possamos, acelerar ao máximo o nosso processo evolutivo, nos apropriando cada vez mais e de forma cada vez mais intensa de todas as pérolas que Jesus nos ensinou e principalmente colocando-as em prática em nosso dia a dia. Isso é fazer de uma experiência reencarnatória um importante passo para a nossa evolução. Sabemos que muitos que reencarnam em nosso planeta dedicam, a sua vida corporal a serviço do próximo, priorizando a nossa verdadeira natureza, que é espiritual e não a material. Quantos exemplos poderíamos dar hoje de pessoas que se preocuparam muito mais com o próximo do que com elas mesmas, não é verdade? Devemos, então, ter presente sempre em nossa mente a consciência de que, ao retornarmos à espiritualidade, não levaremos conosco nenhum título de nobreza, nenhuma joia ou peça de valor. Infelizmente, eu, no exercício da minha profissão, constato quase que diariamente, pessoas de uma mesma família se engalfinhando com brigas homéricas, brigas
que nunca terminam por coisas materiais que não têm o menor significado. Isso, infelizmente, ainda acontece e acontece com muita frequência em nosso meio. Temos que ter, portanto, a consciência de que somente nossas virtudes e o bem que praticamos desinteressadamente serão as heranças que iremos levar conosco quando daqui partirmos para a pátria espiritual. Neste contexto, é evidente que temos que reconhecer que algumas criaturas que semearam e continuam semeando a boa semente em nosso planeta, expoentes de grandeza moral que exercitaram o amor e a caridade sempre e em todas as circunstâncias e que, portanto, viveram uma experiência reencarnatória extremamente proveitosa. Nesse passo, temos que ressaltar que, dentre as virtudes, uma das mais importantes para contribuir para a nossa escala evolutiva é a do exercício frequente da humildade. Por outro lado, temos que ter a consciência que a grande trava que dificulta o nosso aperfeiçoamento moral é exatamente o orgulho. Assim, vamos passar ao exame do tema sob a ótica do Evangelho de Jesus Cristo. No Evangelho de Jesus Cristo, nós temos 3 passagens, não são as únicas, mas as que eu considero como mais significativas, são 3 passagens que são retratadas por Mateus, que nos mostram o quão Jesus, o Mestre Maior, preconizou a humildade. E temos também uma quarta passagem no Evangelho de Lucas, que também retrata a humildade, o despreendimento, o exercício da caridade de forma permanente. Então, neste momento, vamos examinar a humildade preconizada por Jesus. Como eu disse, o mestre Galileu, em inúmeras oportunidades, em várias passagens, preconizou a humildade como uma virtude fundamental para o nosso aperfeiçoamento moral. Várias passagens nos evangelhos são passagens que demonstram essa sua preocupação em nos ensinar, como mestre maior que foi, a sermos permanentemente humildes. É evidente que toda palestra onde se trata de um tema doutrinário, eu costumo dizer que aquele que está apresentando o tema, e que neste momento sou eu, é o que deve mais se aproveitar dele.
porque eu estou ainda muito longe daquilo que seria o ideal para uma criatura evoluir com um passo mais célere em nosso planeta. O primeiro que eu gostaria de destacar, até porque é o que dá nome ao tema da palestra de hoje, nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no verso 3. O título é o título da nossa palestra de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Muito bem. A primeira questão que deve ser lembrada ou enfatizada é em qual contexto Jesus fez essa categórica afirmação. Qual era o contexto, o momento? Bom, na verdade, foi uma advertência que o mestre Galileu fez aos fariseus e aos doutores da lei. Eles, com arrogância e com prepotência, ficavam nas primeiras filas do templo, das sinagogas, ditando regras, normas, que eles próprios não cumpriam. Daí a expressão farisaísmo, não é? Para aqueles que pregam, mas não fazem aquilo que pregam. Eles também gostavam de ser reconhecidos e reverenciados nas praças públicas, né? O pouco bem que faziam, o faziam com grande ostentação, para demonstrar uma bondade que, essencialmente, eles não tinham. Essa é a realidade e esse foi o contexto da advertência feita por Jesus. Sabiam eles de cor e salteada a lei mosaica, mas não a colocavam em prática em sua plenitude. Infelizmente, mais de 2000 anos se passaram e até hoje alguns incrédulos continuam zombando desta máxima de Jesus. Sim, pois eles dão a ela uma interpretação totalmente diferente daquela que deveriam dar. Sabemos que o Evangelho passou por várias traduções e essas várias traduções, algumas inclusive com matizes religiosos diferentes, acabaram meio que trazendo para uma mesma situação interpretações um pouco diferentes ou variadas, não é? A primeira questão que nós precisamos enfrentar é como devemos interpretar a expressão pobres de espírito. O que quis Jesus dizer com pobres de espírito? Alguns interpretam que são aqueles não inteligentes, sem cultura. Não. Não são aqueles privados da inteligência, mas sim aqueles privados da humildade. Essa é a interpretação que nós temos que dar. Alguns homens de ciência e de notório saber ao longo da nossa trajetória
tem como regra, e eu gostaria aqui de dizer que temos grandes exceções, as generalizações são sempre perigosas, mas infelizmente muitos homens de ciência e de notório saber, não é? Têm o malveso de terem um alto conceito de si próprios e da sua pseudo-superioridade. Cabe aqui uma pergunta, uma indagação. A ciência e a religião são inconciliáveis? Para mim, de maneira nenhuma. Aliás, Kardec se preocupou e muito com o caráter científico da doutrina espírita. Alguns pseudos sábios chegam ao absurdo de considerarem as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Geralmente se declaram ateus, exatamente por não reconhecerem a existência de um ser soberano, bom e principalmente justo. Não acreditar na existência de algo que transcende a matéria é coisa de pessoa, a meu juízo, privado de bom senso, pois contraria a lei natural. O conhecimento, a certeza da existência de algo que transcende a matéria, esteve presente e está presente entre os silvícolas, assim como em muitos letrados no curso da história da humanidade. Em síntese, devemos interpretar pobres de espíritos, não aqueles desprovidos de inteligência ou de cultura, mas sim aqueles que são humildes, que conhecem as suas limitações. Dessa forma, podemos sim modificar o édito inicial que dá tema à nossa palestra de hoje. Talvez uma interpretação ou uma tradução melhor fosse, a meu juízo, a seguinte: bem-aventurados os humildes, pois que deles é o reino dos céus. Eu tenho por dever de ofício que assistir frequentemente, às sessões do Supremo Tribunal Federal, do nosso Supremo Tribunal Federal, onde os ministros se consideram supremos. Eu nunca tive a oportunidade de presenciar uma única sessão onde houvesse uma referência que fosse, pequena que fosse, ao Criador, uma reverência ao Criador por parte daqueles que se julgam supremos. Eu sei que no plenário do Supremo, da Suprema Corte, há um crucifixo exposto na parede, um pouco acima do presidente da Corte, mas ele está lá há anos, apenas como um adorno, infelizmente. A segunda passagem nós vamos encontrar em Mateus, mas agora no capítulo 18º e nos versos de 1 a 5. Em certa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior
no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no meu reino. Muito bem. Nessa passagem, especificamente, Jesus deixou claro que as crianças guardam consigo, enquanto crianças, a característica da humildade. Contudo, à medida que se tornam adultas, aquela humildade revelada na infância vai sendo paulatinamente esquecida e, incensados por vitórias materiais, por gozos terrenos, infelizmente, elas vão substituindo a humildade pela soberba e pela arrogância. Exatamente por isso é que é importante a família na criação e na educação religiosa dos filhos. Assim, à medida que vamos nos tornando adultos, vamos ficando cada vez mais afastados dos postulados cristãos. Portanto, não podemos deixar que as nossas conquistas, todas decorrentes de bênçãos, dons, graças ou aptidões conferidas pelo Criador a cada um de nós, possam nos fazer prepotentes e orgulhosos. Todos sabemos que a criança é simples e não tem maldade com ela. Perdoa com muita facilidade. A terceira passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no verso 20. Jesus recomendou aos discípulos: aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Nesta passagem, Jesus preconiza a nobre missão que cabe, a todos nós, de mais servir ao próximo do que servir, vindo assim à baila a máxima popular de que quem não vive para servir, não serve para viver. Servir ao próximo é ato de humildade e reconhecimento de que, em vidas sucessivas, as posições futuras podem se modificar, podem se alterar. Hoje posso servir, amanhã talvez necessite ser servido. A derradeira passagem que quero lembrar está em Lucas, no capítulo 14, versículos de 1 a 7, que pode ser sintetizado na máxima ditada por Jesus: todo aquele que eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Nessa passagem, Jesus fez uma advertência aos apóstolos, pois ele percebeu
que havia uma acirrada discussão entre eles de qual seria, dentre eles, apóstolos, o maior discípulo. Veja bem, todos esses princípios ditados pelo governador do orbe são recomendações para exercitarmos com frequência a humildade como amálgama fundamental para a felicidade possível em um planeta de expiações e provas. Derradeiramente, pretendo tratar do tema agora sob a ótica da doutrina espírita. Como dito no início, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, itens 11 a 13. Inicialmente, temos que destacar as qualidades do Espírito que nos legou as preciosas considerações sobre o tema de hoje, pois pelo fruto se conhece a árvore. A mensagem contida no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo é da palavra de Jean-Baptiste Henri Lacordaire, né? Espero estar pronunciando corretamente o francês. Sabemos que ele foi padre, nasceu em maio de 1802 e se desencarnou em 21 de novembro de 1861, com 59 anos de idade. Faço questão de fazer esse registro da data da sua desencarnação. Agora mesmo explico por quê. Ele é considerado como o precursor do catolicismo moderno e o restaurador em França da Ordem dos Pregadores. Em 1863, portanto, apenas 2 anos após a sua desencarnação, ele já se encontrava apto e em condições de prestar relevantes serviços à doutrina espírita. Ora, sabemos que, às vezes, um espírito leva anos apenas para ter consciência da sua realidade de desencarnado, não é? Na verdade, dependendo do grau de evolução deles, ele leva anos para ter, digamos assim, autorização para um trabalho mais eficiente em prol do próximo. Ora, no caso do Lacordaire, né, ele, com menos de 2 anos de desencarnado, ele já estava no trabalho edificante. Podemos daí concluir a qualidade do espírito que nos lega a pérola que estamos estudando hoje. Lacordaire também assina mais 2 passagens, uma no capítulo 5º, o bem e o mal, e a outra no capítulo 16º, todos os capítulos citados do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema despreendimento dos bens terrenos. Para a doutrina espírita, a mensagem de Jesus não se modifica em nada. Pelo contrário, elas estão em absoluta consonância, né? A humildade é a virtude que mais nos nivela de Jesus, segundo a doutrina espírita. Sim,
pois sem dúvida foi a humildade dele, mais até do que os próprios feitos, que o fez se destacar de todos os outros profetas. Por outro lado, temos que falar um pouco do orgulho. O orgulho é o terrível adversário da humildade, pois ele vem sempre acompanhado da soberba e da arrogância. É um combo: orgulho, soberba e arrogância. A doutrina consoladora é pródiga em nos mostrar que grandes homens do nosso planeta, já desencarnados, foram pequenos quando aqui passaram, e que muitos grandes e poderosos, quando da experiência terrena, são pequenos, bem pequenos na pátria espiritual. O orgulho tem duas molas propulsoras, infelizmente: o ter e o poder. Geralmente são os amálgamas do orgulho. Quando espíritos encarnados em nosso planeta, inseridos e engajados em variadas denominações religiosas, portadores de grande mediunidade, mas que infelizmente a perderam ao longo de sua trajetória terrena, exatamente porque deixaram o orgulho falar mais alto e tomar conta de suas vidas. Assim, esses espíritos acabaram por descambar para condutas deploráveis. Temos, infelizmente, vários exemplos dentro do Espiritismo. Com efeito, o ter e o poder, quando não são bem administrados pela criatura, são portas escancaradas para a soberba, a arrogância e principalmente para o orgulho. Ter e poder são concessões divinas, portanto, não podem ser, em princípio, condenados, mas seremos sempre cobrados por aquilo que fizermos deles. O verdadeiro sábio não é aquele que sabe muito, mas sim aquele que sabe que na vida o que realmente conta é como utilizamos a sabedoria. Há que se reconhecer que o poder e o ter, ao contrário do que muitos pensam, são fardos pesados que a criatura precisa carregar, sem escolher atalhos, pois a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nessa marcha da nossa conversa, cabe uma reflexão. Muitas vezes, utilizamos no nosso dia a dia a expressão orgulho de uma maneira que não é reprovável. É quando a utilizamos como sinônimo de alegria e de felicidade. Sim, é muito comum, por exemplo, dizermos: eu tenho muito orgulho dos meus filhos. É evidente que, neste caso, o orgulho dito deve ser substituído por: eu sou muito feliz com os meus filhos. Devemos também fugir
da falsa humildade, pois na essência ela é puro orgulho. A psicologia define dois tipos de orgulho, o positivo e o negativo. O positivo é chamado de autoestima e autoconfiança, e o negativismo é chamado de soberba. Você ter consciência do seu trabalho, você ter consciência das suas aptidões, dos seus dons, isso não é exercício de falta de humildade, né? Isso é uma autoestima, é você acreditar em você mesmo, sem, evidentemente, ultrapassar o limite do tolerável. Enfim, já chegando ao fim da nossa conversa, qual a mensagem que pretendo deixar a todos vocês e especialmente a mim mesmo? É a de entender que, certamente, a maior manifestação de humildade é a oração, sempre que possível, com os joelhos dobrados. Isto está claro na questão 659 do Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Adoração, quando Kardec indaga qual o caráter da prece. A resposta é clara. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. Assim, três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar, me permita dizer, é manifestação clara de subserviência ao Criador, portanto, um ato de humildade. Pedir é reconhecer que há coisas em nossa vida que não somos capazes de solucionar sem a presença e a mão firme do Criador. Também é manifestação de humildade. Agradecer é ato claro e manifesto de humildade, pois é ter a certeza de que o que somos e o que temos são concessões divinas, e quando daqui partirmos, levaremos apenas o bem que fizermos. Com efeito, precisamos aprender a exercitar a humildade, pois sem ela não há oração, não há verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Alguns pensamentos que colhemos nos nossos estudos acerca da humildade, como encerramento de hoje, merecem ser reproduzidos. O primeiro, o topo da inteligência é alcançar a humildade. O segundo, o orgulho destrói, a humildade constrói. O terceiro, o orgulho divide os homens, a humildade une-os. Quarto, a humildade é o sólido fundamento de todas as virtudes. Quinto, humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. E sexto e último, o dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios, mas a humildade faz grandes homens. Pense nisso. Muita paz a todos e muito obrigado.